Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, item 3, que pertence ao tópico Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Nesse item 3, Kardec diz: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Tá? Então vejam, pessoal, que nesse item 3, Kardec segue insistindo muito na questão do trabalho, né? Por que ele insiste tanto nessa questão do trabalho? Porque o capítulo é buscar e achareis, né? E o grande problema humano é que nós gostaríamos muito de achar, mas muitas vezes temos preguiça de buscar. Porque a busca envolve trabalho, né? A busca envolve superação das nossas imperfeições, né? A busca, às vezes, ela é dolorosa, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós precisamos ver ou entrar em contato, né, com esferas da nossa consciência que muitas vezes não são muito agradáveis de ver, né? Então, a tendência do espírito humano, de um modo geral, no grau evolutivo em que nos encontramos, é fugir desse trabalho, né? Sobretudo desse trabalho interior. É curioso, né? Porque muitos seres humanos se afundam no trabalho profissional para esquecer seus problemas pessoais. Já viram isso? Tem muitos seres que fazem isso, né? Hoje, inclusive, já tem doença também, né? Já tem um nome para essa doença, né? Workaholic, né? Viciado em trabalho, né? É curioso, a gente consegue se viciar em tudo, né? Até as coisas boas a gente transforma em vício, né? Por quê? Porque é sede, né? Se é sede, acaba transformando em um vício. Então, muitos tentam se afundar no trabalho profissional, né? Se viciam no trabalho profissional porque estão fugindo de si mesmos, né? Por quê? Porque esse trabalho sobre si mesmo não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que, como nós vimos na nossa mensagem de hoje, exige um coração intimorato, né? Como diz Emmanuel, ou seja, destemido, né? Um coração disposto a enfrentar, né? E a lidar com suas próprias imperfeições, com suas próprias limitações, com suas próprias negatividades. Então é por isso que Kardec bate muito nessa tecla, né? Procura e acharás, trabalha e produzirás, mas é preciso prestar atenção no procurar, no trabalhar e no buscar. E Kardec segue no item 4, dizendo: em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar e nem mesmo o de pensar. Então vocês vejam que Kardec aqui o tempo todo ele está apontando para a necessidade de nós superarmos uma daquelas emoções perturbadoras que estão lá classificadas também no budismo, a preguiça espiritual, né? Então o que ele está dizendo? Os espíritos se comunicam conosco através da mediunidade, mas não vão nos dar nada de bandeja. Por quê? Porque senão eles não, a gente não se esforçando, né, para evoluir, nós não vamos conseguir encontrar o resultado final, que é a felicidade genuína. Ela depende do nosso próprio trabalho. Emmanuel diz que o trabalho sobre si mesmo, ele é pessoal e intransferível. Então, nem Jesus pode fazê-lo por nós. Jesus fez vários milagres, mas se tem um que ele não pode fazer, é o de produzir os resultados por nós. Nós temos que buscar o resultado. Nós temos que abrir os nossos corações e treinar nossas mentes para o cultivo espiritual. Se não fizermos isso, ninguém poderá fazê-lo por nós, né? Por mais amor que tenham por nós. Por isso que os mentores sempre dizem que a maior alegria que nós podemos dar para os mestres, né,
nos esforçarmos por crescer espiritualmente. Porque o mestre não precisa de nada que nós possamos dar para ele. Não tem nada que nós possamos dar para ele, porque ele é iluminado. Mas ele se alegra muito com o crescimento que possamos apresentar, né? Com o crescimento que possamos obter ao nos esforçarmos, né? Para superar as nossas próprias imperfeições, né? Então, Kardec nos lembra isso, né? O trabalho é nosso, não adianta, nós temos que pensar, nós temos que como diz ele aqui, nos abaixar para apanhar, né? Ninguém vai pegar para nós. Vocês já perceberam também essas crianças mimadas, né? O que acontece com elas? Elas não crescem emocionalmente, não crescem mentalmente, às vezes nem fisicamente, porque os pais não deixam elas fazerem nada, né? Os pais estão sempre ali tentando protegê-las de tudo, né? Sem permitir que elas, através da sua própria experiência, possam aprender a lidar com as coisas, consigo mesmo, né, e com suas relações. E aí Kardec segue nos dizendo o seguinte: se assim fosse, quer dizer, se os espíritos nos dessem as coisas de bandeja, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante poderia tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Percebe? Então, vejam, é interessante, né, pessoal? Porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas nossa mensagem de hoje, na primeira parte, Coração Puro, falava também de pedras, falava também de obstáculos, né? E agora, Kardec aqui nos diz: o trabalho de tirar essas pedras do caminho, né? O trabalho de afastar esses obstáculos é nosso. O que os espíritos vão nos ajudar a fazer aquilo em que os espíritos podem nos ajudar é a nos fortalecer para fazermos esse trabalho, né? Então, muitas pessoas oram, muitas vezes, de uma maneira equivocada, né? Dizendo assim: afasta de mim, né? Tira da minha vida tal problema, né? Afasta de mim tal pessoa. Não, o que nós devemos pedir é: Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa lidar com isso, ou com essa pessoa, com essa situação, da melhor maneira possível, né? Para que eu saiba fazer aquilo que é necessário, né? Para que eu saiba fazer aquilo que vai ser bom para todos. Essa é a maneira correta de orar, né? Por quê? Porque aí nós estamos pedindo o quê? Nós não estamos pedindo para que os espíritos façam as coisas por nós. Nós não estamos pedindo para que o mestre faça as coisas por nós. Nós estamos pedindo que eles nos ensinem a fazer ou nos deem forças para que aprendamos a fazer, né? Então, como diz Kardec, nós é que temos que empregar a força necessária para suplantar obstáculos e transformar experiências dolorosas em aprendizado espiritual, né? E aí, no item 5, Kardec vai dizer: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles vos serão não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, esse é o ponto. Pedi sinceramente, porque o sinceramente aqui significa com a vontade real de fazer o melhor, né? Não é aquele pedido assim enganoso, vamos dizer assim, até porque para os espíritos superiores e para Deus isso não funciona, né? Não adianta tentar fazer um pedido meia boca, né? Então, sinceramente, significa de coração aberto, né? Com verdadeira motivação de praticar o bem, né? Com a motivação realmente de superar, né, os obstáculos de maneira a trazer mais luz para o nosso caminho e para o caminho daqueles que conosco convivem, né? Então é isso que ele diz, né? Batei a nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes
serão o castigo do vosso orgulho. Né? Então, vejam que Kardec está falando aqui o tempo todo, né, sobre a importância do trabalho espiritual. Né? Porque quando é sempre importante lembrar isso, quando Kardec utiliza aqui no contexto do Evangelho segundo o Espiritismo a palavra trabalho, ele está falando sobre esse trabalho, do trabalho como prática espiritual, ou seja, como prática sobre nós mesmos. Né? Então ele está sempre enfatizando a necessidade de nós trabalharmos. E aqui no finalzinho ele apresenta uma coisa a mais para enriquecer a nossa compreensão, que é o de nós trabalharmos com humildade, apresentai-vos com humildade. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra humildade ela tem uma origem no grego humus, né? E humus, humus significa terra. Né? Humus no grego antigo significava terra. Então, olha que coisa interessante. A humildade, em seu sentido etimológico original, ela significa conexão com a terra, conexão com a natureza. Né? Ou seja, significa nós nos harmonizarmos com o movimento da vida. Né? Porque a Terra, quando nós olhamos a Terra, olhamos o planeta, o que nós vemos? Nós vemos um planeta que se movimenta em harmonia com o céu. Né? De acordo com a posição dos astros no céu, a Terra manifesta a primavera, ou manifesta o verão, ou manifesta o outono, ou manifesta o inverno. Né? E vai seguindo um ritmo natural. Então, humildade é essa capacidade de nos enraizarmos no planeta, né? De nos conectarmos com a natureza e não querermos fazer prevalecer a nossa vontade sobre esse movimento natural das coisas. Por isso que Kardec fala, apresentar-vos com humildade e não com arrogância. Porque, na maioria das vezes, né, nós somos arrogantes, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Né? Sobretudo hoje em dia, que nós vivemos numa sociedade muito industrializada, né, nós perdemos essa noção de que existe um tempo para plantar, né, existe um tempo para as plantas crescerem e existe um tempo para colher. Né? Hoje não, hoje a gente vai no mercado ali e encontra tudo pronto. Né? Então nós perdemos a noção de que existe um movimento natural, existem ciclos que precisam ser respeitados. Né? Então nós não deveríamos ser arrogantes, nós deveríamos ser humildes. Né? Nós deveríamos colocar raízes profundas, né, no solo do planeta Terra, né, e aprender com a Mãe Terra, né, como é que nós poderíamos nos movimentar com naturalidade, de maneira harmoniosa, né, de maneira, em resumo, humilde. Né? E aí Kardec conclui, né, seu comentário aqui no item 5, concluindo esse primeiro tópico aqui do capítulo 25, dizendo, tal o sentido das palavras buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Percebem? Então, se buscarmos, vamos achar. Mas temos que buscar, né, entendendo que há um tempo para semear e há um tempo para colher. Né? Não é aquele buscar assim, pronto, rezei aqui, fiz uma meditação, e aí, cadê o resultado? Não é assim que funciona. Né? Nós temos que respeitar o ritmo natural da nossa mente, o ritmo natural do nosso corpo. Né? A gente não inicia um treinamento e tem resultado no primeiro dia. Né? É preciso continuidade, regularidade, né? É preciso perseverança. Né? Perseverança é uma palavra muito importante no caminho espiritual. Né? Se não perseverarmos, não teremos resultados. Então, entendamos que nesse buscai estão presentes todas essas coisas. Né? Sobretudo, essa questão da perseverança, que nada mais é do que aquela perfeição do ânimo constante. Lembram quando a gente viu as 6 perfeições? A 4ª delas é ânimo constante. Né? O que é o ânimo constante? É aquele que não cansa de buscar. Né? Pode ser que eu não tenha achado hoje. Pode ser que amanhã eu não ache também. Mas eu seguirei buscando. Eu seguirei procurando. Porque a minha fé vai me sustentar na confiança de que um dia eu acharei a felicidade genuína e a paz imperturbável.